Boa noite, hoje é o vídeo 34, o dia 34 do meu diário, da minha saga de fazer um vídeo reflexivo sobre alguma opinião ou alguma experiência da minha vida, de a forma como eu interpreto a realidade. Simplesmente uma mera humilde, nossa, eu tô tão cansado que eu não tô conseguindo nem falar. Minha mera humilde e insignificante opinião, que de nada é válida, tá apenas aprimorando cada dia mais. Nossa, hoje o dia foi pesado, cansativo. Hoje eu ia falar sobre responsabilidade. O que é a responsabilidade? Para mim, a responsabilidade ela é uma questão de que aquilo que eu consigo ver e enxergar, que eu sei que é algo que eu devo fazer para gerar algo positivo e algo benéfico, não só a priori, primeiro para mim, mas depois para os outros, né? Que sentido? Quando eu era pequeno, parece que a gente não tem tanta responsabilidade, né? Simplesmente a gente não tem essa percepção, essa ideia. Ela meio que é imposta a nós, né? Vai estudar, vai para a escola, tudo mais. E a gente só vai simplesmente por ir e a gente não tem a ideia da necessidade, da importância de que a gente deve ir para a escola. Por um bom tempo, simplesmente parecia que era apenas para divertir, para brincar, para fazer amizade, para aprender também, mas demorou para vir a ideia de responsabilidade efetivamente marcar com a ideia de estudar, por exemplo, né? Esse é um exemplo. Parece que a responsabilidade está associada de que na sua ausência vai gerar uma consequência. Agora, por exemplo, qual que é a sua responsabilidade? Qual que é o seu grau de importância e prioridade que você sabe que você é responsável? Você é responsável por cuidar do seu animal de estimação? Você é responsável por arcar com as suas questões financeiras da sua casa? Você é responsável por deixar você feliz? Você é responsável por quê? Para quê? Qual que é a minha real responsabilidade, né? E quando penso dessa forma, parece que da mesma forma que eu fiquei sem tentar entender a minha real responsabilidade aos 5, 10 anos de idade, hoje o que me dá muita angústia e ansiedade é que talvez, será que eu não estou sendo responsável efetivamente que gera não um dano para mim, mas alguma consequência negativa para as pessoas próximas de mim? No sentido de que todos sabem que tem um certo grau de responsabilidade, mas que às vezes a gente não quer ter essa responsabilidade porque preferimos não visualizar ou observar. Por exemplo, nós mesmos, seres humanos, criamos a lei de que todos têm direito à vida, a um lar, uma comida. E nós se responsabilizamos a conquistar e buscar isso. E por que ainda assim há moradores de rua? Por que ainda assim há certas coisas que vemos e observamos que não queremos arcar com a responsabilidade? Simplesmente nós só pensamos e entendemos que a responsabilidade está associada ao nosso desejo egoísta de querer nos confortar e nos proporcionar apenas para nós a melhor qualidade de vida e para os nossos familiares e para as pessoas próximas de nós. E buscando cada vez mais essa ideia de a verdadeira responsabilidade, parece que a responsabilidade real está tudo naquilo que você tem consciência de que pode gerar algo positivo e que você deva, parece que é um sentimento de dever, de cumprir, que é algo que gera o bem. Então, um exemplo, como que eu posso dar um exemplo aqui? Eu estou entendendo bastante do mercado financeiro
e eu sei que, por exemplo, fazer uma reserva de emergência é algo positivo, porque se acontecer algum problema pode gerar uma questão financeira, né? Então eu tenho a responsabilidade e o dever de passar e transmitir essa ideia de construir uma reserva de emergência para todas as pessoas que eu me importo, porque pela minha percepção, se acontece alguma questão que a gente não está se programando, a ideia dessa reserva de emergência é para ter um alívio na questão financeira se acontece uma demissão, algum problema de saúde. Então, nesse exemplo que eu dei aqui, por exemplo, se aquilo que eu tenho consciência de que é algo positivo, mas aí é que está o problema, né? Porque tem coisas que o que é positivo para mim também não é positivo para o outro, né? E aí já é mais complexo. Mas a ideia de responsabilidade naquilo que vai gerar valor e algo benéfico que vai culminar para o bem do outro também é dever e responsabilidade nossa, né? Mas é estranho, né? Porque igual o vídeo da importância do que é importante, ou também associado também que é igual a palavra prioridade, a responsabilidade está mais num ato de escolha mais pessoal, né? Porque eu posso definir para mim agora o que é de minha responsabilidade, mas tem que estar sempre coerente naquilo que vai gerar mais pacto positivo a todos que vão estar ao meu redor, porque se eu não tenho esse tipo de responsabilidade, se eu arcar apenas com a responsabilidade de atender os meus desejos, os meus anseios, parece que é uma responsabilidade um pouco egoísta, né? E que não geraria um fator de soma tão significativo quanto as pessoas que estão próximo de mim, né? Nossa, ficou confuso, não sei se eu consegui explicar o que está passando na minha cabeça. Mas essa é a ideia dos vídeos, né? É conseguir externalizar ideias, conceitos complexos, utilizando de referência da minha vida, ou de exemplos que eu vivo. É que também a ideia de responsabilidade, ela pode ser tanto um choque de realidade, pode ser que tenha pessoas diferentes ouvindo aí, e que a sua responsabilidade máxima seria lavar a louça. Sua responsabilidade máxima para uma pessoa que perdeu o pai e a mãe seria ser pai e mãe aos 10 anos de idade. Como que eu vou conseguir expressar uma ideia de responsabilidade mais ampla, sendo que a percepção e a ideia de responsabilidade é individual de cada um naquilo que a compete na necessidade dela de gerar não só um fator de bem para ela, mas se ela tem outras pessoas no âmbito familiar dela, uma pessoa que perde o pai e a mãe e tem um irmão, ela tem que ter responsabilidade muito grande por um irmão mais novo, por exemplo, que eu não consigo nem conceber e nem imaginar a intensidade de um grau desse de responsabilidade. E a minha interpretação, às vezes, nesse exemplo, sobre responsabilidade se torna até insignificante, né? E é complicado porque talvez o impacto gerador tem que ser sempre de forma daquilo que o compete, né? Porque naquilo que eu compito existe? Que eu competo? O português. Naquilo que eu vejo, no contexto que eu vivo, na minha perspectiva, nas ferramentas, nos mecanismos, nas oportunidades que foram me oferecidas, na minha máxima gratidão, seja em privilégios ou não, tudo aquilo que há e me proporcionou, eu estou tendo efetivamente uma responsabilidade máxima, não só comigo mesmo, mas gerando coisas positivas para todas as pessoas próximas de mim. Então, essa é um pouco da ideia de responsabilidade, da minha percepção de responsabilidade, porque, de fato, ela é um tanto quanto relativo naquilo que o compete no seu contexto social, no contexto que cada pessoa, indivíduo vive, e que eu vejo que buscar e trilhar, buscar essa certificação e trilhar talvez uma carreira
no mercado financeiro, eu vou estar entendendo um pouco mais da dinâmica do capital e de como as coisas funcionam. E vou conseguir utilizar esse conhecimento para ter responsabilidade não só financeira comigo mesmo, mas podendo ajudar também todas as pessoas que estão próximas de mim. E aí, acredito que a responsabilidade está também atrelada àquilo de aliviar a dor do outro com aquilo que você tem de conhecimento, né? Bom, esse é um pouco sobre responsabilidade. Acredito que tem muitas outras formas de compreender a ideia de responsabilidade, mas esse é um do que eu compreendo hoje. E com o tempo a gente vai tendo outras responsabilidades, né? Agora minha responsabilidade é passar na certificação. Depois, se eu tiver um filho, eu vou ter outras responsabilidades. Depois, se eu tiver... Nossa, tem tantos níveis de responsabilidade. A responsabilidade talvez seja separada por níveis também. Bom, enfim. Obrigado e até amanhã.